Graça e paz, querido irmão e irmã, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Teologia Theo Bible. Para mim é uma grande alegria podermos estar juntos em torno da Palavra de Deus. Antes de começarmos nossa aula, gostaria de pedir que você se inscrevesse em nosso canal, ativasse o sininho para receber as notificações e curtisse esse vídeo. Também compartilhasse com o maior número de pessoas possível, para que a palavra do Senhor possa ser propagada através das nossas vidas. Hoje, irmãos, nós vamos tratar do estado eterno dos incrédulos, do estado eterno dos ímpios. Vamos falar da realidade do inferno. Esta realidade é uma mensagem fora de moda nos nossos dias. Alguns dizem que é para pessoas incultas e retrógradas, ou uma mensagem antiga que era usada para amedrontar as pessoas. Mas a verdade é que não é assim. O inferno é uma realidade bíblica, é um lugar de tormento, de morte, de trevas, de ranger de dentes, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Este lugar é o destino eterno de grande parte da população mundial. Então, vamos começar vendo o desenvolvimento deste tema nas Sagradas Escrituras. Vamos começar com o Antigo Testamento. Lá nós encontramos um lugar chamado Vale de Rinom. Deus sempre usa ilustrações, vamos dizer assim, para nos ensinar realidades espirituais e eternas. E Deus usou para mostrar o destino final dos ímpios um lugar muito conhecido dos israelitas, que era chamado Vale de Rinom. Esse vale era um lugar físico próximo de Jerusalém, onde antigamente os cananeus adoravam outros deuses, e entre esses deuses estava Moloque. Ali ficava um altar onde os pagãos e também, posteriormente, infelizmente, alguns israelitas queimaram seus filhos a Moloque. Deus ordenou expressamente aos israelitas que não praticassem isto que faziam os cananeus. Por exemplo, quando nós lemos Levítico capítulo 20, verso 2 a 5, nos é dito assim: disse mais o Senhor a Moisés: também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra, disse o Senhor, fechar os olhos para não ver esse homem, quando der seus filhos a Moloque, e não o matar, então eu me voltarei contra esse homem e contra a sua família e o eliminarei do meio do seu povo, com todos os que após ele se prostituem com Moloque. Então, vemos que a idolatria é prostituição aos olhos de Deus e acende a ira de Deus contra aqueles que a praticam. E nesse lugar eles queimavam os filhos a esse Deus. E o Senhor disse que os israelitas jamais poderiam ter a mesma atitude dos cananeus. E se alguém entre eles fizesse isso, deveria ser eliminado do povo. Caso eles não fizessem, o próprio Deus se voltaria contra aquele homem e contra a sua família e o eliminaria do meio do povo. Nós vemos, irmãos, que até mesmo os reis de Israel, como Acás e Manassés, queimaram seus filhos ali, fazendo aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor, como está nesse texto que está na sua tela, 2 Crônicas 28:3 e também 33:6. Também nós vemos, irmãos, nas Escrituras, que o rei Josias, quando estava purificando o templo e o culto, o que ele fez? Ele amaldiçoou aquele lugar. Diz o texto, para que ninguém mais queimasse seus filhos como sacrifício a Moloque. Isso está lá em 2 de Reis, capítulo 23, verso 10. Este lugar, o Vale de Rinom, era um depósito de lixo de Jerusalém, a partir daquele tempo. Então ele acabou se tornando esse tipo de lugar, onde o fogo estava sempre queimando.
Todos conheciam bem aquele lugar e conheciam bem as abominações que foram feitas contra o Senhor naquele lugar. Então, irmãos, depois da morte de Josias, seus sucessores fizeram também o que era mal aos olhos do Senhor e voltaram a edificar altares nesse vale e a sacrificar seus filhos ali. Nesse tempo, Jeremias profetiza contra eles, dizendo que viriam dias em que aquele lugar seria chamado Vale da Matança, como está em Jeremias 7, 31 a 35 e Jeremias 19, 1 a 15. Por causa das abominações que estes homens fizeram contra o Senhor, eles foram levados cativos para fora da sua terra. Esse lugar, então, irmãos, era um lugar terrível, de abominação aos olhos de Deus. Imagine alguém com um coração tão endurecido e maligno que tenha coragem de entregar seus filhos dentro de uma imagem de ídolo oca, com os braços estendidos, e que nela tinha um incinerador numa parte vazia, onde eles queimavam seus filhos ao som dos tambores. Por isso, Deus identificou aquele lugar como um lugar que seria o destino eterno de todos os ímpios. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos que Jesus usa essa figura desse vale, desse lugar físico na cidade de Israel, e leva isso para um tempo futuro. Na época de Jesus, irmãos, todos conheciam aquele lugar. Aquele lugar era o depósito de lixo de Jerusalém. Até mesmo os corpos dos criminosos eram lançados naquele lugar. Os dejetos e os restos produziam gases que faziam com que o fogo naquele lugar queimasse continuamente. Também naquele lugar haviam vermes. Era um lugar de descarte, um lugar amaldiçoado. Nada de bom poderia estar ali. Este é o lugar usado por Jesus para exemplificar onde serão colocados todos os ímpios. E Jesus falou muito desse lugar. Jesus foi o pregador do Novo Testamento que mais falou desse lugar. Ele falou diretamente desse lugar pelo menos 11 vezes. E todas as referências a esse lugar estavam tratando do lugar onde os incrédulos sofreriam sua pena por toda a eternidade. Eu coloquei os textos na tela para os irmãos. Mateus 5, 22, 5, 29, 5, 30, Mateus 10, 28, Mateus 18, 9 e todos esses outros textos. Também, irmãos, os apóstolos falaram deste mesmo tema. Paulo, por exemplo, em Romanos, fala da justa retribuição de Deus, dando a paga a cada um segundo as suas obras. O lugar onde Deus dará essa paga é no inferno. Ele fala, Paulo, do inferno em termos de sofrimento que os ímpios terão. Neste lugar, Paulo diz que estará a ira e a indignação de Deus sobre os ímpios, como está em Romanos 2,8. Ali eles terão da parte de Deus tribulação e angústia, como está em Romanos 2,9. Eles sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, como está em 2 Tessalonicenses 1,9. Também Pedro diz que se os cristãos nessa vida sofrem, o que será, então, do ímpio no futuro, naquele dia? Qual será o fim, diz Pedro, dos que não obedecem o Evangelho? 1 de Pedro 4, 17 e 18. Também na sua segunda epístola, Pedro diz que existe uma destruição reservada para aqueles ímpios após o juízo. 2 de Pedro 2, 3. E mais adiante, nessa mesma epístola, ele diz que para eles está reservada a negridão das trevas. E João também diz em Apocalipse 20, verso 15, que se alguém não foi inscrito no livro da vida, será lançado para dentro desse lugar, chamado o Lago de Fogo, chamado por Jesus da Geena de Fogo. Então nós podemos concluir pelas Escrituras, neste pequeno aparato que fizemos, que este conceito de inferno está tratando de um lugar para onde os ímpios irão,
levando sobre si mesmos os seus pecados e a punição por conta dos seus pecados, onde eles serão lançados após o juízo final. Era um lugar que existia em Jerusalém, que todos estavam acostumados a ver e que agora é colocado em outra dimensão, em outro plano, em outro lugar no tempo, para se referir à punição eterna de todos os ímpios. Avançando um pouco mais adiante, vamos ver então as características deste lugar. E a primeira delas é que esse lugar é um lugar de condenação. Como disse Jesus em Mateus 23, 33. Este é um lugar dos que rejeitaram o Filho de Deus. A sentença deles é este lugar. Eles estarão ali e estarão presos por toda a eternidade. Estarão separados do Senhor. É a condenação final de todos os que praticam a iniquidade. Ali estarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática da mentira, como fala Apocalipse 22, 15. Ali também, irmãos, é um lugar de tormento. O diabo, o anticristo, o falso profeta e todos os que o seguiram serão atormentados nesse lugar por toda a eternidade. A ideia é que eles sofrerão toda sorte de torturas. Isso está por trás da palavra tormento. Toda espécie de torturas, moléstias, aflições, dores horríveis, tanto no corpo como na alma. E esta punição será pelos séculos dos séculos. Essa punição será sem fim. É um lugar que existirá eternamente, como está em Mateus 25, 46 e Apocalipse 14, 11. Ali fala que eles serão atormentados pelos séculos dos séculos. Todo pecado, irmãos, em última instância é um pecado contra Deus. E se Deus é um ser infinito, toda ofensa contra ele tem valor infinito. Se ele é um ser eterno, toda retribuição deve ser dada nessa mesma proporção. Um Deus infinito deve ter um ódio infinito contra o pecado. E deve exercer um castigo eterno contra o pecado. Ali é um lugar em que o fogo é inextinguível, como falam as Escrituras. É justo que um Deus santo faça assim. Isso nos conduz a ver o próprio caráter de Deus, justo e santo. Neste lugar, o castigo é para todo sempre. Como diz Mateus 25, 46, a fumaça do seu castigo sobe para todo sempre, pelos séculos dos séculos, como está em Apocalipse 14, 11. O castigo deles, então, segundo esses textos, não terá fim. É tormento eterno. Vamos ver agora, então, irmãos, alguns tormentos do inferno. O primeiro deles é que o fogo nesse lugar não se apaga. O fogo é usado mais de 20 vezes para descrever o inferno. Alguns exemplos, por exemplo, é Mateus 5, 22, 7, 19, Marcos 9, 44. Ele fala de uma realidade horrível e dolorosa. Não é calor, é chama ardente que queima. Em segundo lugar, nós vemos que ali o verme não morre. Algo devora os ímpios de dia e de noite. Alguns pensam que esta expressão, o verme não morre, trata-se da consciência acusando eles de dia e de noite. Outros incluem também sofrimentos físicos. Nós encontramos essa questão do verme que não morre em Marcos 9, 44. Ali também será um lugar de tristeza sem fim. Será um lugar de choro e ranger de dentes, como disse Jesus em Mateus 13, 42. Uma tristeza infinita. Uma tristeza não só infinita, mas também num grau máximo. Hoje, irmãos, a graça comum, que é uma maneira de Deus limitar a maldade no homem, está em operação. Por isso o homem não chega ao máximo da sua maldade em nossos dias. Esta graça, podemos dizer que é um fator limitador colocado por Deus e que mantém certa ordem na criação. Porém, neste lugar no inferno, não haverá limitadores para a maldade. Não haverá nenhum limitador do sofrimento.
será algo até mesmo potencializado como jamais foi visto deste lado da eternidade. Sendo assim, a tristeza nesse lugar será uma tristeza sem fim, uma tristeza num grau elevado. Haverá até mesmo, de tanta tristeza, ranger de dentes. E isso expressa algo em um grau máximo, em um grau elevado. Avançando um pouco mais, temos nesse lugar também atormentadores. Aparentemente, se dá a entender que neste lugar haverão agentes malignos, não somente sendo atormentados, mas também atormentando os homens. E eles infligirão sobre esses homens castigo eterno, como está em Mateus 18, 24. Entre os tormentos desse lugar está a negritude das trevas, como está em Judas, capítulo 13. Lá diz que os falsos mestres têm para eles reservada a negritude das trevas. Eles viveram nas trevas nessa vida, odiaram a luz e não se chegaram a ela. Agora sofrerão em densas trevas longe de Deus. Nós, irmãos, nos nossos dias, pouco entendemos sobre essa expressão, a negritude das trevas. Nós vivemos na época da eletricidade, vivemos na época dos postes de luz e não temos problema em sairmos de noite. No período bíblico, nas trevas estavam os ladrões, os assassinos, os estrupadores, estavam homens com intenções ímpias, estavam eles à espreita de fazer o mal. As trevas eram o lugar deles. Naquele tempo, a negritude das trevas estará sobre ele. Não haverá luz de lamparina para eles. Que destino terrível dos ímpios! Além disso, entre os sofrimentos deste lugar está uma separação eterna de Deus. Os ímpios não entendem nessa vida que gozam, irmãos, de alguma coisa boa vinda da parte de Deus. Como diz os textos das Escrituras, Deus os dá vida, respiração e tudo mais, como está em Atos 17, 25. Deus faz descer sobre eles chuvas, dá estações frutíferas, dá a eles alguma medida de alegria, como está em Atos 14, 17, sustenta eles com saúde e mesmo assim eles negam a Deus e vivem para si mesmos. No inferno, então, eles experimentarão o que é uma separação total de Deus. Um dos termos para descrever a separação entre o homem e Deus é a morte. Em vida, estes homens estavam mortos para com Deus. Viviam mortos em pecados e em delitos. Agora eles experimentam a segunda morte, o lago de fogo, como está em Apocalipse 20, 14 e Apocalipse 21, 8. Essa morte é a separação eterna da glória e do poder de Deus, como está também em 2 Tessalonicenses 1, 9. Além disso, os ímpios no inferno sofrerão diferentes graus de punição. Ainda que sofram por toda a eternidade, cada um terá a paga segundo as suas obras. As obras são o critério do dia do juízo. Como está em Romanos capítulo 2, versos 5 a 10, onde nos diz assim: mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, diz o texto, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. O texto diz que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna, os que perseverando em fazer o bem procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia, diz o texto, virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, a judeu primeiro e também ao grego. Também Apocalipse 20, do verso 11 ao 15, diz que naquele dia se abrirão os livros e cada um será julgado segundo as suas obras. Um por um, diz o texto, segundo as suas obras. E aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado para dentro do lago de fogo. Existem, irmãos, algumas tentativas humanas de escapar dessa verdade.
A primeira delas é a negação. O homem tenta se livrar dessa verdade dizendo que não existe inferno. Alguns dizem, se Deus é amor, Deus não lançará pessoas em um lugar tão horrível. Mas se Deus é amor, irmãos, necessariamente o amor não se alegra com a injustiça. Esta é simplesmente uma forma de fazer o mesmo artifício que usou Satanás em Gênesis, quando disse à mulher, certamente não morrerás, negando aquilo que a palavra de Deus nos diz. Uma outra maneira que alguns usam de tentar escapar dessa verdade é relativizá-la. Ou seja, alguns dizem não, as pessoas morrem e deixam de existir, haverá uma aniquilação dos ímpios. E não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eles sofrerão pelos séculos dos séculos, que haverá um dia que todos os mortos se levantarão, uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. E também alguns, irmãos, tentam mistificar o inferno. Se baseiam em visões e sonhos e tentam explicar esse ambiente, este lugar, a partir dessa sua experiência. Esse é um outro erro. Como nós podemos, então, escapar desse horrível lugar? Existe somente uma maneira pela qual nós podemos escapar desse lugar. Se aqueles que ouvem o Evangelho sem demora recebam a Cristo, para que possam receber o perdão dos seus pecados e serem reconciliados com Deus, podendo assim habitar no céu com Ele. A verdade é que há um único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Testemunho que se deve falar sempre em tempos oportunos. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual os homens podem ser salvos. O Senhor Jesus é o único mediador, como fala 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. É o único nome dado entre os homens pelo qual eles podem ser salvos. Então, é necessário que os homens se arrependam, como está em Atos 3, 19, creiam em Cristo Jesus, como está no Evangelho de João, capítulo 3, verso 18, nasçam de novo, nasçam do alto, nasçam para Deus, como diz João, capítulo 1, verso 12, também João, capítulo 3, verso 3 e verso 5, nascer do alto, nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Assim sendo, então, tendo a vida eterna de Deus em nós, como está em João, capítulo 5, verso 24. E por meio de Cristo receber a remissão dos pecados, como está em Atos 10, 43, confiando, irmãos, inteiramente na obra de Cristo consumada na cruz para nos livrar da ira vindoura e nos garantir um lugar no céu. Como está em Apocalipse 22, 14, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que assista o direito à árvore da vida e entre pela cidade, na cidade, pelas portas. Ou os nossos pecados são colocados sobre Cristo na cruz, ou sobre nós no inferno. Nosso pecado ou é tratado no Calvário, ou é tratado na cruz de Cristo, ou é tratado no inferno. E há somente essas duas maneiras de morrer. Então nós podemos aprender com isso, irmãos, que só há dois destinos para o homem. Ou ele vai para o céu, ou ele vai para o inferno. Há somente dois caminhos. Ou ele morre em seus pecados, como Jesus disse aos judeus em João capítulo 8, verso 24, ou ele morre no Senhor, como está em Apocalipse 14, verso 6. E todos devem se perguntar para onde vão quando morrer. O que será de você e de mim? E devem perceber que esta é uma questão principal. Isso nos leva, irmãos, a uma urgência na pregação. Isso nos leva a estar observando as pessoas desse mundo e entendendo que se elas não têm a Cristo, este lugar terrível é o destino final delas. Elas estão rumando, elas estão indo
em direção ao abismo, estão indo rumo ao abismo. O que nós temos feito a respeito? Como nós devemos lidar com urgência com esse tema, irmãos? Na escola, no trabalho, ao andarmos pelas ruas, onde nós estivermos, devemos verdadeiramente entender que fomos chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, onde nós estávamos antes, para a luz. O inferno é um lugar real e muitos irão para lá. Muitos resvalarão os pés e cairão no abismo. Que o Senhor nos ajude a exercer o nosso papel nessa terra, de pregar o Evangelho, trazendo as pessoas das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, para que elas não tenham este mesmo fim que terá Satanás, mas que elas sejam salvas. Assim nós finalizamos a nossa aula de hoje. Se você foi abençoado por essa aula, compartilhe com o maior número de pessoas possível. E se você deseja, irmão, colocar os ombros junto conosco nesse trabalho para que mais pessoas conheçam a Cristo e sejam instruídas na verdade, entre em contato conosco. Seja um participante desse trabalho. Mantenha esse trabalho no Senhor. Dê a sua contribuição, ore por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Deus abençoe a sua vida. Paz seja contigo.